Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma aula de TCC1 para o P9, manhã de enfermagem. Eu pergunto se vocês concordam, gente, com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever, né? E quem perdeu a aula poder assistir. Concordam? Sim, professora. Sim. Ok. Então, vamos lá. Continuando nossa aula 3, né, que é o material que a gente vai finalizar na aula de hoje. Deixa eu ver aqui onde paramos. Aqui. Então, parei, né, justamente aqui na aula passada, onde eu estava falando sobre a questão da estatística, né? Onde na hora que a gente vai coletar, né, alguma informação, quando a gente está fazendo o projeto, né, na verdade, a gente precisa definir quem vai ser a nossa amostra, né? Como eu exemplifiquei nessa imagem aqui, a gente tem um todo, né, esses tracinhos aqui, uma população inteira, só que para o meu estudo eu não preciso de 100%, eu posso retirar uma parte dessa população para fazer parte do meu estudo. A estatística ela vai ajudar no sentido de que ela vai contribuir para definir até quanto é o meu mínimo para coletar. Meu mínimo vai ser 5, vai ser 10, vai ser 1.000. Eu preciso ter isso para poder ter uma ideia se meus resultados realmente são fiéis ou foram variações ao acaso. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, só um segundinho, para mostrar, porque se eu for desenhar no computador vai sair horrível, com o mouse. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Deixa eu botar silencioso. Então, o que é que a gente vai ter? A estatística vai ajudar, como eu falei, a gente dizer a quantidade, né, que você vai precisar. Mais uma página aqui. Pronto, deixa eu desenhar aqui. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, a estatística ela vai estar ajudando vocês. E aí, existe um teste estatístico. Eu não lembro qual é o nome desse teste, tá, gente? Não lembro qual é o nome desse teste, mas esse teste ele vai ajudar vocês a definirem a quantidade de vamos supor, pessoas, tá? Que vocês vão utilizar no trabalho de vocês. Então, vamos lá, deixa eu construir aqui um gráficozinho. Esse teste você vai colocando, né? Lógico, de acordo com cada trabalho que você foi estar realizando, ele vai dar um resultado lá para vocês. E aí pode ser que o trabalho, por exemplo, de Natália, ela use X pessoas, a de Giovani, ela precisa de Y, a de Ilma, ela precisa de Z. Isso vai ser de acordo com cada pesquisa. Estou só desenhando aqui, tá, gente? Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo minha tela? Meu gráficozinho?
Pronto. O que é que acontece aqui? A gente vai ter... Vocês estão vendo que ela está subindo, né? Até chegar um momento, onde está aqui a setinha, que ela vai estabilizar. Aqui era para estar reto, tá? Considerem que essa parte aqui, depois da setinha, está tudo reto. E aí, o que é que acontece? À medida que a gente vai coletando, né, que a gente vai colocando lá na estatística, eu vou precisar, vamos supor, de 10 pessoas, de 15, de 1.000, de 1.500, de 2.000. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui na setinha, que ela normalizou, que ela ficou reta, vamos supor que foi no número 2.000, isso significa o quê? Significa que se eu for coletar, enquanto eu não chegar no número 2.000, o resultado ele vai estar sofrendo alteração em relação à média, por exemplo, tá? Quando eu cheguei que eu estava subindo, né? À medida que eu ia mudando de número, eu ia mudando de resultado. Quando eu cheguei no número 2.000, ela normalizou. Ou seja, tanto faz eu coletar 2.000, 10.000, 1.000.000, zilhão, seja lá quanto for, ela sempre vai me dar o mesmo resultado. E aí a estatística, ela vai estar ajudando vocês justamente a chegar nesse número mínimo. Que aí, tanto faz eu coletar 2.000 ou coletar 2 milhões. Só que financeiramente, por questões de tempo, né? É muito melhor eu coletar só os 2.000. Porque já é um número suficiente para mostrar o resultado que eu quero. Coletar 2.000 ou 2 milhões vai ser o mesmo resultado, tá bom? Então, a estatística ela vai estar ajudando vocês a direcionarem isso, a saber se aquele N, né? N é o número de amostra, se aquele N que você está coletando é suficiente ou não. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está lendo algum artigo e ele diz, o N foi muito baixo. Né? Foram poucas pessoas coletadas, então eu não posso usar aquilo como verdade absoluta. Por quê? Porque ele não chegou naquele patamar, naquele número específico que normalizou. Um exemplo bem básico. Eu pegar uma pessoa, vamos supor, com uma doença X, aí eu pego, trato ela com uma medicação Y lá. Aí essa pessoa se curou da doença. Aí eu pego e digo que o remédio é eficaz para essa doença. Tá certo? O que é que vocês me dizem? Tem gente? Não. Por quê? Porque uma pesquisa só não concretiza. Não, uma pesquisa só concretiza. O que não concretiza é o N, é o número de amostra. Tá? Você pode fazer uma pesquisa e comprovar de fato que aquela medicação funciona. Só que o N não foi suficiente, né? É igual aquele exemplo que a gente falou na semana passada. Eu pego, vou tomar Coca-Cola para saber se vai influenciar na nota. Primeiro que é só uma pessoa. E segundo, será que foi a Coca-Cola de fato? Aí, trazendo para esse exemplo da doença, será que foi realmente o remédio que curou aquela pessoa? Ou, naturalmente, aquela pessoa ia evoluir para a cura? Como, por exemplo, a gente tem nos casos de Covid agora, né? Muita gente naturalmente iria evoluir para a cura, só que aí os médicos passaram, né, algumas medicações e aí a pessoa, aquele médico ficou dizendo que foi aquela medicação X que curou a pessoa. Então, precisa de muito mais estudos e não simplesmente um levantamento tão superficial, certo? Deu para entender, meninas? Ok? Sim. Posso passar adiante? Deu? Pode. Ok. Então, confound factors ou fatores de confusão. É justamente isso que eu estava falando agora. Você pegar um resultado e dizer que aquele resultado é verdade, sem identificar que outros fatores poderiam estar influenciando, tá? Neste exemplo aqui, eu quero conhecer como que a variável A afeta a variável B.
Só que a variável C também afeta B. E a variável C, ela não foi observada pelo meu trabalho. Eu não coletei informações sobre essa variável C. Então, a gente diz que a variável C é um confound factor ou fator de confusão, certo? Como é que eu posso dar certeza que o resultado que eu tive aqui de B foi influência só de A ou foi influência de C também, ou só de C? Então, eu preciso observar os fatores que estão influenciando a minha pesquisa para eu não chegar e ter hipóteses ambíguas, conclusões ambíguas, na onde você chega, não. Chega uma pessoa mais experiente e diz, não, B não foi influenciado em nada por A. Existe um outro fator que você não estudou, que você não coletou, que influenciou aqui no resultado de B. Deu para entender? Deu para entender, meninas? Deu, professora. Bom dia, Renata. Foi ver agora que você entrou. Bom Então, dia. Quase que eu não entrava. Eu tive que instalar, desinstalar, instalar, desinstalar. Então, vocês precisam ter cuidado, né, para realmente saber identificar isso, porque isso é o sinal de assim, muitas pessoas acabam fracassando nos seus resultados por não terem verificado isso. Lembram o exemplo que a gente falou na semana passada sobre o estudo, né, do crescimento, né, onde a gente ia pegar alunos de uma escola de 5 anos e avaliar até elas chegarem com 15 anos para ver se a dieta que era dada ali no almoço influenciou no crescimento delas? Aí lembra que a gente pontuou diversas variáveis que iriam influenciar na pesquisa, que se a gente não tivesse coletado, ia chegar no final do trabalho e não ia servir de nada, né, a pesquisa. Por quê? Porque elas não haviam sido observadas. Então, isso também vai estar influenciando no sucesso ou fracasso da pesquisa. Então, precisa ser observado. Passando adiante. Então, se você quer saber se em duas comunidades com níveis diferentes de nutrientes diferem no teor de açúcar no sangue, tá? E aí você pega, mede de manhã numa população e viaja para a segunda comunidade, onde chega no fim da tarde, mede o teor de açúcar. Então, que fatores podem afetar os valores de açúcar no sangue medidos? Vamos trabalhar melhor esse exemplo. Eu pego, tô aqui em João Pessoa, vou de 6, 7 horas da manhã para o local X e vou coletar a glicemia das pessoas. Fiquei lá até 9 horas da manhã. Viajo para Patos. 5 horas de viagem, né? Cheguei lá depois do almoço e aí vou coletar o sangue, né, para fazer a coleta o estudo da glicemia nas pessoas lá de Patos. Conclusão da minha pesquisa: a população de Patos está diabética. E aí, qual é o erro e qual é a solução desse estudo? Erro. Horário da coleta. É diferente em João Pessoa e Patos. Então, deveria ser no mesmo horário e todos estivessem em jejum. O que mais? O que mais? Bora, gente. Ninguém? Vamos lá. Eu creio que seja pelo horário também e por conta da alimentação, né? Porque pela manhã não houve alimentação, ou houve. E à tarde, após o almoço, né, já modifica o valor. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos observar vamos dizer assim, as nuances, tá? Que os pequenos detalhes que vão fazer a diferença, né, na Com coleta. licença, professora. Oi. Até onde eu sei, a temperatura não modifica em nada, modifica?
Não, calma, nem falei em temperatura, calma. Pequenas nuances, não questão de temperatura, pequenos detalhes de como a gente coleta, certo? Determinados dados fazem a diferença. Foi isso que eu quis dizer. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui em João Pessoa, 6, 7 horas da manhã ali, quando eu fui coletar, as pessoas ainda estavam em jejum, tá? Como vocês falaram, viajei para Patos, coletei lá depois do almoço. Então, naturalmente, vai dar um resultado diferente. Por quê? Porque as pessoas lá de Patos tomaram café, foram trabalhar, almoçaram, tiveram muito mais situações ali que influenciaram. A gente sabe que o estresse, né, dia a dia, algumas coisas externas também vão estar fazendo influência nisso. Então, E eles lá acordam bem mais cedo, né, professora? e aí vem um Geralmente. outro, pronto, pegando isso aí, vem um detalhe que eu vou falar na sua resposta, tá? O porquê que eu disse precisamos atentar para os detalhes. E aí, então, essa coleta, né, não está correta. Ou todo mundo estaria em jejum, ou todo mundo, né, seria pós-alimentação. Mas aí pós-alimentação ia variar o tipo de dieta, não sei o quê. Então, o ideal aqui para esse estudo seria no jejum. E aí, o que é que acontece? Então, a gente já viu que não poderia ser isso dessa forma, né, que foi feita, não seria viável. Os resultados estariam o quê? Ambíguos, né? E teve um fator de confusão que foi quem? O tempo, o horário da coleta, né? Então, a influência do resultado ali no pessoal de Patos não foi porque eles estavam diabéticos, foi porque tinha um fator de confusão que foi o horário da coleta, que não foi observado na hora de fazer a coleta e de interpretar os resultados. E aí a gente tem agora a solução. Como que a gente faria? Poderia fazer de duas formas. Ou no mesmo dia, né, onde a gente teria duas equipes, uma equipe em Patos e uma equipe aqui em João Pessoa, ok? E outra seria eu coletar num dia em João Pessoa, coletaria em outro dia em Patos. Só que aí vem a questão da nuance, né, do detalhe. Como Renata falou agora há pouco, o hábito das pessoas de interior, como por exemplo de Patos, elas têm o hábito de acordar mais cedo e também dormir mais cedo. Aí vem aquela questão: se eu pegar e definir um horário igual de coleta, vamos supor, em João Pessoa, em Patos, 7 horas da manhã eu vou fazer a coleta. Aqui em João Pessoa, as pessoas têm o hábito de dormir um pouco mais tarde, né? Tem gente, por exemplo, eu, professora, né? A gente termina de dar aula 10, 10 e pouquinho. Aqui que vai jantar, dormir, não sei o quê, já vai para 11, às vezes até meia-noite, se a pessoa, né, vai fazer um deslocamento ainda. Então, para 7 horas da manhã, se ela jantou 11 horas da noite, ok, dá 8 horas de jejum, que é, né, o indicado. Só que se eu sou, né, do interior, que tem um hábito de dormir cedo, o que é que vai acontecer? Vamos supor que eu fui dormir 8 horas da manhã, ou 8 horas da noite. Então, eu devo ter jantado 6, 7 horas. Se eu jantei de 7 horas da noite, eu fiquei ali entre 12 e 13 horas de jejum, que a coleta foi feita às 7 da manhã. Então, o que é que acontece? A gente começa a ter o quê? O corpo começa a entrar no processo de hipoglicemia, né? A glicemia, ela começa a baixar. E quanto mais horas de jejum, né, maior quer dizer, menor, né, essa glicemia. E aí eu poderia também chegar no resultado errado. Então eu preciso criar um padrão, tá? Tudo que eu vou fazer para coletar aqui, eu vou fazer para coletar em Patos. Se eu fosse para São Paulo, eu iria fazer a mesma coisa. Se eu fosse para os Estados Unidos, seria a mesma coisa e assim por diante. Isso é o que a gente chama de réplicas, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, eu preciso ter a mesma forma de coleta em todos os locais que eu for. Só assim eu posso ter um comparativo.
Então, eu definiria. Aqui em João Pessoa, eu coleto às 7 horas da manhã. Eu poderia chegar num dia anterior, informar as pessoas que fossem fazer o estudo, se alimentem até entre 10 e 11 horas da noite, porque aí 7 horas da manhã a gente vai fazer a coleta. Quando fosse lá em Patos, né, eu já faria a coleta, vamos supor, 5 horas da manhã, né, para não ficar tanto tempo ali, eles em jejum, e avisaria, tentem comer até tal horário, né, ali naquela horazinha X, para dar em torno de intervalo de 8 horas. E aí sim, o estudo ficaria mais fidedigno. Deu para entender? Deu, professora. Ok. Então vejam que são pequenos detalhes, mas que pode fazer uma grande diferença no resultado quando a gente não observa fatores de confusão que estão ali naquela pesquisa. Então, Verdade, professora. E se alguns dos pacientes tiverem processo inflamatório, vai dar alteração. Mesmo que não saibam, né? uhum. Mas, por exemplo, se a pessoa está tomando alguma medicação, é importante se coletar essa informação também, né? Então, tem alguns Exatamente. detalhes. Aqui eu dei um exemplo mais simples, né? Mas são alguns detalhes que quem for fazer um estudo nesse sentido precisa observar e precisa coletar, né, essa variável. Por quê? Porque vai influenciar no resultado ali na frente. Belezinha? Ok? Então, esses efeitos, eles vão estar dificultando a nossa interpretação do resultado, dizendo que o resultado foi X por influência tal, quando na verdade não foi. Tá? Então, quando você descreve a metodologia, quem vai avaliar, ele vai conseguir entender se houve falha ali na coleta de alguma informação, certo? Então, condições controladas e bom desenho experimental ajuda vocês nesses casos, ou seja, condições controladas, uma boa metodologia, com tudo muito bem observado, descrito, vai evitar que vocês acabem, né, fazendo uma interpretação errada dos resultados, simplesmente porque coletaram os dados de forma errada. E aí a gente tem, né, o que eu falei agora há pouco, a questão da replicação. A replicação implica em fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes, que podem ser chamados de réplicas ou unidades experimentais. Então, como eu falei, o que a gente vai fazer aqui, o que vai fazer em Patos, Campina Grande, em Oklahoma, em Lisboa, seja lá onde for, precisa ser da mesma forma. As medidas, as coletas de dados, tudo deve ser feito da mesma forma para que o estudo ele possa ser comparado. Para vocês terem uma ideia, existem pesquisas onde existe, na verdade, pesquisa não, informações onde elas são, vamos dizer assim, padronizadas ou nacionalmente ou até internacionalmente. Por quê? Porque para eu comparar essas informações, eu preciso coletar de forma padronizada aquelas informações. Então, um exemplo, né, algumas doenças que existem, né, que são de notificação compulsória. Então, o Brasil inteiro, eles seguem um padrão, né? Existe lá uma ficha de coleta, como, por exemplo, a ficha do Sinan, né? Para os casos de hanseníase, onde o Brasil inteiro vai preencher as informações da mesma forma. Porque existe um padrão ali daquela ficha, onde as informações que precisam ser coletadas estão ali, tá? Isso é muito importante, né? A nível de saúde. E mesmo assim ainda existem falhas, porque, por exemplo, eu tive umas alunas que elas fizeram uma pesquisa, eram 2 trabalhos, né? 2 alunas fazendo trabalhos com o mesmo tema, que era hanseníase, só que cada uma com uma abordagem diferente. E aí, elas coletaram dados que deveriam estar na ficha do Sinan. E a gente identificou que o preenchimento dessa ficha, apesar de ser uma doença de notificação compulsória, ela tinha muita falha.
Tá? Por quê? Porque os profissionais não preenchiam as informações completas ali, né? Deixando muitas brechas até para identificar a população de risco, entre outras coisas, certo? Então, é necessário sim seguir, né, esses padrões, principalmente relacionados a doenças, para que seja feito, né, um resultado ali mais correto e que as medidas para o combate dessa doença, tratamento, erradicação, até índice de mortalidade, né, também sejam feitos de forma correta. E aí, por que fazer réplicas, né? Porque diante de tudo que a gente falou, existem variações. Então, pessoas para pessoas, apesar de suas similaridades, nós somos diferentes, né? Então, em diversas situações, hospitais, estou fazendo um estudo em 5 hospitais privados. Todos são hospitais privados, mas cada um tem uma gestão diferente, às vezes pode ter critérios diferentes ali dentro daquele próprio hospital. Vai ter índices de mortalidade diferentes, controle da CCIH, né, que em algum pode ser mais eficaz do que outro. Então, existem variações. Por isso é necessário fazer réplicas, ou seja, estudos, né, seguindo o mesmo padrão em mais de um local. Um exemplo aqui. Eu quero fazer um estudo onde eu quero avaliar se existe diferença na altura entre homens e mulheres. E aí eu quero testar a hipótese de que os homens e mulheres, eles não diferem na altura. Eles têm a mesma altura. E aí eu pego um casal e determino a altura de ambos. Qual é o problema desse estudo? O que é que vocês acham? Quantidade da amostra? Exatamente. Se por acaso eu peguei um homem e uma mulher que eles têm a mesma altura, aí eu disse, pronto, minha hipótese foi aceita. Homens e mulheres têm a mesma altura. Não. Homens entre si têm diferença, mulheres entre si têm diferenças, homens e mulheres têm diferença de altura, né? Então, eu precisaria o quê? Eu precisaria pegar um número X, lembra da estatística do gráficozinho que eu fiz aqui para vocês? Eu preciso pegar um número X de pessoas e aí sim avaliaria se a média de altura do homem é igual à média de altura da mulher, ou é maior ou é menor, certo? Vamos supor que eu quero saber a média de altura dos alunos de enfermagem da Santa Emília de Rodar. Vou chutar, tá? Não tenho nem ideia. Vamos supor que a gente tivesse 500 alunos de enfermagem. Eu pegar um homem e uma mulher, tá representando os alunos de enfermagem? Não. Não. Para 500 pessoas, eu pegar apenas 2? Muito pouco, né? Então, vamos supor que eu pegue 50 homens e 50 mulheres. Melhora ou não? Melhora. Com certeza, né? Tem uns 100 pessoas ali, um quinto da população, que a população, no caso, seria os alunos de enfermagem, que seriam 500 pessoas. Então, um quinto. Aí a estatística vai me dizer se esse um quinto é suficiente ou não, tá? Mas vamos supor que 500 fosse. Aí agora eu quero não apenas para determinar a média de altura, eu não quero apenas alunos de enfermagem lá da Santa Emília. Eu quero toda a faculdade. Essas 100 pessoas seriam suficientes? Não, porque teria também que pegar dos outros cursos, né? Exatamente. Então, como eu aumentei meu N, vamos supor, 1.000 pessoas, então aquelas 100 poderia não mais ser suficiente, eu preciso aumentar um pouquinho. Vamos supor 200. Agora eu quero saber para o bairro da Torre, onde a faculdade tem, onde a faculdade está, sei lá, tem 10.000 habitantes. E aí, 200 pessoas seria suficiente?
Muito pouco. Não seria, até porque os alunos da Santa Emília não são moradores do bairro da Torre. Viram o detalhe? Então, eu não poderia considerar os alunos da Santa Emília para o bairro da Torre. Eu precisaria pegar pessoas moradoras do bairro. Tá? Então, vamos supor, ao invés de 200 agora, eu pegasse 1.000 pessoas. Para João Pessoa. E agora? João Pessoa tem 800.000 pessoas. Aquelas 1.000 seria suficiente? Não, professor. Não. Eu preciso pegar todas as pessoas de João Pessoa? E aí? Também não. Tem um Eu, local. eu preciso pegar todos os bairros? O que vocês acham? Então, quando a gente começa a ter, né, um grupo muito grande, como no caso, diversos bairros, né, da cidade de João Pessoa, eu posso trabalhar com outro parâmetro, que é a questão que a gente vai ver agora. Em João Pessoa tem oficialmente 59 bairros, tá? Só para curiosidade aí de vocês. Então, mas aí, o que é que eu quero agora? Eu quero ter uma média da altura da população de João Pessoa. Eu preciso coletar 1.000 pessoas nos 59 bairros, né? Daria 59.000 pessoas. Vamos por 5 bairros. De forma aleatória, eu pego lá, boto o nome de 59, puxo um papelzinho. Os 5 bairros que saírem vão ser os bairros que eu vou fazer o meu estudo, né? E coletar lá as pessoas. Se eu quiser para Paraíba agora, o que é que vocês acham? Nossa, são muitos municípios. Então, eu posso fazer da mesma coisa, da mesma forma que eu fiz em João Pessoa. Vamos supor, eu sorteio 5 cidades. Dentro de cada cidade, eu sorteio 5 bairros e vou verificar essas pessoas. A nível Brasil, a nível mundo. Então, vejam, né, que eu preciso estar me organizando para, dependendo da minha população, eu saber como que eu vou coletar os meus dados. E aí, no caso, as réplicas seria cada local, né, cada bairro de cada cidade, eu coletar da mesma forma, usar os mesmos métodos para coletar, certo? Compreendido? Sim ou não? Sim, Hein? Ok. Então, né, como a gente estava fazendo, em vez de um casal eu pegar 10, né? Então, dependendo do meu total, já vai ficar melhor. Então, trabalhar com réplicas é uma forma de gerir a variação interindividual, que, como a gente já falou, existe, é natural e é fato, né? Quanto maior o número de réplica, maior a nossa confiança de que a diferença não é devido ao acaso. Aí entra aquela questão do gráficozinho que eu mostrei para vocês, né? Ela vai subindo, 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 então ela está tendo variação. No momento que ela normalizou, então eu cheguei num ponto, né, que os meus resultados são mais fiéis. Então, na estatística, né, lembrando que ela é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados. E aí a gente fala agora da questão da randomização. Você vai fazer um estudo onde você vai observar quem vai ganhar as próximas eleições para governador. E aí os candidatos são Pelé e Jô Soares. E aí pega a lista telefônica da Paraíba e telefona para o primeiro número de cada página par.
Foi o critério que você criou, né? Então, a gente sabe que Pelé Calado é um poeta, né? Teve muitas contribuições em relação ao futebol, mas tirando isso, né, não contribui muito em muita coisa. Jô Soares é uma pessoa, né, com um conhecimento extremamente vasto em diversas áreas de conhecimento, política, ciência, né, educação e por aí vai. Lógico que eu não estou dizendo que quem tem mais conhecimento necessariamente vai fazer uma boa gestão, né? Isso tem a ver com ética, né? Isso tem a ver ali com situações de, como que eu posso dizer? De realmente querer exercer a função pela função e não para utilizar a função para desvio de verba, né? Como infelizmente muitos políticos aí da nossa sociedade, né, fazem, né? Só querem estar lá para tirar, né, um faturamento extra ali para eles e para a família. Então, a nível, né, de você observar duas pessoas que não eram envolvidas com a política, de teoricamente ter uma boa gestão, é melhor uma pessoa que tenha mais conhecimento, né? Uma pessoa que entenda de economia, uma pessoa que entenda de saúde, de educação, de segurança, é muito, teoricamente, né, vai ter uma chance maior de fazer uma boa gestão do que aquela pessoa que diz que simplesmente não entende de nada, né? Infelizmente, o Brasil ele vai na contramão disso aí. E aí, a randomização é o quê? Quem já ouviu falar de randomização ou random? Já ouviu falar nesse termo? Sim ou não, gente? Não, eu não. Não? Quem aqui já jogou ou já viu alguém jogando videogame? Já. Já? Vocês conhecem joguinhos tipo Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, jogos de luta? Todo mundo já conhece? Mesmo que não tenha jogado, mas conhece jogo de luta? Conheço. O que é que acontece? Nos joguinhos de luta, se você vai jogar sozinha, né, você escolhe o personagem, você pode escolher, né, o personagem que você quer lutar e o adversário. Você pode escolher ou você pode fazer o quê? Deixar, né, o computador ali escolher quem vai ser seu adversário. Isso é o quê? Uma randomização, tá? Ou seja, é uma forma aleatória de escolha. Então, você sabe quem você vai lutar contra? Não, você botou ali para o computador sortear, né? E aí ele bota um adversário contra você, certo? Então, isso é a randomização. Você escolheu que o computador definisse quem fosse, né, o seu adversário. Só que a randomização ela pode ser utilizada na pesquisa, sim. Tem muitos casos que são utilizadas pesquisas randomizadas. É muito eficaz em, né, diversas pesquisas, mas também existem situações onde não pode ser utilizada a randomização. Por isso que eu sempre digo, cada pesquisa precisa ser avaliada individualmente, né? A metodologia de Giovanni, por exemplo, pode não ser a mesma de Jane Cleide, e assim por diante, ok? Então, neste caso, qual foi o critério? Pegar a página pá ali da lista telefônica. Eu sei quem vai ser, eu sei se é homem, se é mulher, não tenho a mínima ideia, né? Então, neste caso aqui, vamos supor que eu peguei a lista telefônica da cidade de Campina Grande. Os eleitores de Campinas são representativos do Estado? Ou seja, quem os campinenses escolhem para, né, como governador é quem ganha? Vamos supor que 100% de Campina Grande votasse numa única pessoa. Esse seria o candidato que iria vencer as eleições? Não. Por quê? Porque Campina não corresponde a 51%. Tá? Se Campina Grande correspondesse a 51%, né, do colegiado eleitoral do Estado, aí tudo bem, poderia até ser. Mas a gente sabe que não é, né? E até porque
sempre há divergência, né, entre os pessoenses, né, entre quem vota aqui em João Pessoa e quem vota em Campina, né? Dificilmente quem ganharia em João Pessoa ganharia em Campina. Existe essa rixa, essa diferença, né, de perspectiva, e principalmente se tiver os Cunha Lima envolvidos, aí pronto, é que os campinenses ficam tudo doido, né? Tem que votar nos Cunha Lima, mesmo no caso, né, em alguns casos já tendo sido perdido o mandato, né, já respondido processo, sendo condenado por corrupção e por aí vai. Então, outro ponto, quem tem telefone tem as mesmas preferências? Lembrando que a gente mora num estado, né, que em muitas cidades é muito pobre. A gente tem situações aqui no nosso estado de gente ainda que tem dificuldade de ter energia elétrica. Então, quanto mais telefone, né? Então, eu não posso dizer que só quem está ali com número na lista telefônica representa o estado inteiro, tá? Outra coisa, quem está em casa, que eu vou ligar para o telefone fixo, né? Quem está em casa vota da mesma maneira de quem trabalha fora de casa? Ou seja, vamos supor que eu vou ligar ali entre 2, 3 horas da tarde, que tem quem trabalha de manhã para tarde ainda está no trabalho, e quem trabalha tarde para noite já também já está saindo para o trabalho. Ou seja, vou estar pegando pessoas que realmente ficam em casa. Essa pessoa, ela tem uma visão, né, da questão de problemas de transporte público, segurança pública, engarrafamento, bom, vários fatores que quem sai no dia a dia, né, quem visualiza isso, consegue observar, tem a mesma perspectiva ou não? O que é que vocês acham? De jeito nenhum. É o quê? Não entendi. De jeito São nenhum. totalmente diferentes, né, professor? Exatamente. As outras têm um conhecimento de mundo maior. É igual a gente querer fazer uma comparação bem simples. Ah, eu só ando de jatinho, de carro importado com motorista, né? Viajo de avião. Eu tenho a mesma perspectiva de quem não tem nem o que comer? Não, totalmente diferente. Só que As coisas são muito diferentes dos que não passam, né, pela situação. não sei, Tipo, como ninguém não sente na pele, né? Eu saio de casa de 5h30 da tarde, 17h30, para chegar no trabalho às 19h. Porque eu vou de ônibus. Aí Uma eu hora ando e de meia, né? ônibus. Duas, né? Aí quem sai de casa de carro sai meia hora antes, chega no trabalho. Olha só a diferença. Aí diz, Exatamente. é porque você sai tão cedo de casa. Tá, vem para pegar o ônibus que tu vai ver porque eu saio cedo. Não, Assim. e se houver qualquer atraso, né? Ah, teve um engarrafamento, uma batida, alguma coisa que o ônibus precisa demorar mais. Ah, porque você não chegou mais cedo. Alô? Né? Aí não É sabe, né, fácil, a situação. fácil estar julgando, apontando o dedo, né? Para quem não está ali vivenciando a situação. Exatamente. Né? Ah, saia mais cedo de casa. Mesmo se Só se sair eu mais sair cedo. 4h de casa. Não, e assim, mesmo se sair mais cedo, às vezes tem gente que sai no primeiro ônibus que roda. Então, não tem opção, né? Então, é aquela questão da gente ter empatia e se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil só estar apontando o dedo sem estar vivenciando na carne, né? Exatamente. Então, vamos lá. Por isso que, no meu caso aqui com vocês, eu sempre procuro entender as diversas situações que vocês passam, porque eu sei que tem gente que tem plantão, né? Tem gente que chega em casa de 24 horas, né? Tem filho, tem não sei o que. Bom, cada um sabe onde o sapato aperta, e lógico, é meu dever não só passar conhecimento para vocês, mas também saber de situações que ocorrem que muitas vezes vai fazer com que você atrase, com que você perca a aula. Mas para tentar também ajudar. Professor, cheguei agora da pediatra, depois de 36 horas de plantão. Eita. Fui para pediatra com o bebê, cheguei agora há pouco. Aí estou aqui dando comida para ele e escutando aqui a aula, tentando. Olha o barulho, vou desligar o telefone, o microfone, senão vai atrapalhar a aula.
Então, Mas é assim. acontece e a gente, né, tem que ter um jogo de cintura ali de entender também. Então, não é como o povo diz, não é preto no branco, não. Tem uma vastidão, é uma dimensão imensa de cores que a gente pode estar trabalhando e ajudando aí uns aos outros, né? Então, deu para entender, gente, essa questão da randomização, que nesse caso, de forma aleatória, né, se eu pegasse só as pessoas que estavam com o telefone, não iria, né, corresponder à realidade, tá? Agora vamos pegar um exemplo que pode ser utilizado a randomização. Vamos supor que eu quero fazer a contagem de parasita no sangue de uma ave que transmite doença para o homem. E aí eu quero ver, né, se essas aves elas estão contaminadas ou não. Aí eu pego, tirei ali, vamos supor, como é ave, né? A ave geralmente é menorzinha. Vamos supor que eu peguei 50 ml de sangue ali da ave e coloquei lá no potinho, né, na placa de Petri, vou estar no microscópio avaliando, estudando ali aquele sangue todo e tentando identificar o parasita. Então, eu cheguei 8 horas da manhã, né, beleza, descansei, comecei o trabalho, e aí eu passei 5 horas naquela amostra. E aí eu vou para a próxima. Eu já vou estar extremamente cansado, vendo até unicórnio passando ali, né? Porque você passar 5 horas no microscópio ali, com o pescoço todo, né? Então, não é agradável passar longos períodos. E aí, a randomização, ela vai entrar. Deixa eu fazer outro desenhozinho aqui para ilustrar para vocês como que a gente poderia estar fazendo esse estudo. Existe... Vocês lembram a questão do que é placa de Petri? Uma plaquinha de vidro redonda, assim, onde a gente coloca o material a ser analisado. Pronto. Então, é tipo uma placa de Petri, tá? Só que como que chama? Ela é quadrada, tá? Vou fazer aqui o desenho. Ups. Vou pegar uma régua aqui, porque minha mão não tá muito reta, não. É só para ilustrar, tá? Então, essa plaquinha aqui, ela é toda dividida, certo? Ela tem uns espaçozinhos dentro dela, uns quadradinhos onde vocês vão colocando a amostra. E aí a gente tem o seguinte. Eu pego, nomeio essa plaquinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu segurar para não derrubar. Estão conseguindo ver? Os quadradinhos? Sim, sim. Peraí, estão vendo agora? Pronto. O que é que vai acontecer? Eu vou poder estar usando a randomização nesse caso. Eu não disse que era 50 ml de sangue? Então, eu vou fazer o sorteio. A estatística me mostrou que 10 ml já seria suficiente. E aí, vamos supor que 10 ml, botando aqui nesses quadradinhos, seria equivalente a 5 quadradinhos só. E aí, eu faço um sorteio. E aí, no meu sorteio, caiu 2C, 3D, 4A e 2B. E aí, o que é que eu faço? Vou... Peraí, 2C, 3D, 4A, 2B. Pronto.
fiz meu sorteio e os quadradinhos pintados são aqueles quadradinhos que eu vou estar coletando. Então, no lugar de eu perder tempo coletando, triando, né, analisando 50 ml de sangue, eu vou triar só 10. Então, vamos supor, no lugar de passar 5 horas numa única amostra, eu vou passar só 1 hora. Certo? Então, agilizo o meu trabalho. E aí, eu faço uma regrinha de 3. Se em 10 ml eu tenho X parasitas, em 50 ml eu vou ter tanto X. Certo? Então, isso é muito utilizado, tá, dentro da pesquisa, essa questão da randomização, esse tipo de regrinha de 3 também, principalmente na área de biologia, é muito usado, né, porque a gente geralmente não vai estar alcançando uma população 100%. Então, vamos supor, estudar organismos microscópicos. Em 1 litro de água, eu tenho X, né? Então, eu vou analisar aqui 100 ml e determinar quanto tinha ali naquele 1 litro, e assim por diante. Então, na randomização é uma alternativa, né, onde você usa o sorteio, usa a questão de ser aleatório para poder estar coletando os dados, certo? Deu para entender, meninas? Deu sim, professora. Ok. Lembrando que cada estudo vocês, né, vai precisar ser avaliado se vai ou não usar isso. E aí, a questão 3 da nossa atividade 3. Como eu quero coletar meus dados? Então, como que vocês vão coletar os dados de vocês? Vai ser através de entrevista, vai ser questionário, vai ser através de artigos científicos, de livros. Então, como que vocês vão coletar, certo? Como que você quer coletar os seus dados, bom? E aí, no outro exemplo, você quer saber qual o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo. Ou seja, você quer administrar uma dieta ali naqueles atletas e verificar se aqueles atletas vão ter um melhor rendimento graças àquela dieta. E aí vamos ver se a gente pode ou não usar a randomização nesse caso. Então, pela randomização, eu pego e distribuo os atletas por 3 tipos de alimentação disponível, tá? Eu quero testar ali das 3, né, qual é a melhor. Então, de forma aleatória, né, eu saí sorteando, quem vai ser o atleta vai ser Antônio, José, Carlos, Manuel, saí sorteando ali o nome daquelas pessoas que vão fazer parte da minha pesquisa. Só que eu suspeito que a velocidade desses atletas varia de acordo com a idade deles. E aí, como é que eu faço para levar em consideração esse fato na minha pesquisa? Se foi sorteio, pode ser que tenha caído só uma faixa etária X, ou todas as faixas etárias, mas se eu não estou levando em consideração a idade deles, como é que eu vou saber se o rendimento dele é por causa da idade dele e não por causa da dieta? E aí? Vamos lá. Primeiro passo, eu vou ter que categorizar a idade. É uma variável que eu vou precisar coletar, certo? E aí eu bloqueei esses atletas em 3 grupos. Os atletas novos, aqueles atletas de 15 anos, tá? Que são atletas que ainda não estão no auge do seu rendimento, tá? Porque eles ainda estão crescendo, né, desenvolvendo sua estrutura ósseo-muscular. O grupo 2, o bloco 2, aqueles atletas de idade média, que seria de 25 anos, que a gente poderia considerar que nesse estudo aqui são aqueles que têm o maior rendimento para o atletismo, né, especificamente para esse esporte. Então, são aqueles que atingiram o auge do seu rendimento. E os atletas sêniores, que seriam aqueles de 35 anos. Ou seja, eles já começam a ter uma diminuição do rendimento, tá?
Portanto, se a gente fizesse a randomização, ou seja, né, um sorteio, uma forma aleatória, a gente não ia ter a idade em consideração. Ou seja, se eu não sei que Antônio, José, Lincoln, Eduardo, Felipe, né, qual é a idade deles, eu não posso dizer que foi a dieta que influenciou. Vamos supor que aqui, nessa dieta A, eu tivesse 2 pessoas com 25 anos. Então, elas já estão no auge, né, do rendimento delas. E as outras teriam, vamos supor, 2 de 35 e aqui 2 de 15. Então, essa aqui, a tendência era que no resultado a dieta A aparecesse como sendo a melhor. Mas, na verdade, não foi a dieta, foi a idade. Então, de forma aleatória, aqui não seria o ideal. Então, como que a gente faria esse estudo? Eu pego indivíduos de 15 anos, dieta A, B e C. 25, dieta A, B e C. 35, dieta A, B e C. Então, eu tenho agora como avaliar em cada uma das dietas, na verdade, em cada uma das idades, se a dieta está influenciando ou não. Tá? Então, dentro do grupo de 15 anos, então, eles consumiram dieta A, dieta B e dieta C. Então, vamos verificar aqui qual é melhor, qual dieta é melhor para 15 anos, para o de 25, para o de 35. Pode ser até que nessa pesquisa eu descubra que a dieta A é melhor para os atletas de 25, a dieta B melhor para os de 15 e a dieta C melhor para os de 35. Tá? Conseguiram acompanhar o raciocínio aqui desse estudo? Consegui, professora. Beleza, então seguindo adiante. Calibração, gente. O que é calibração? Hein, gente? O que é calibração? Hein? Hein, meninas? Vocês nunca ouviram falar de calibração? Meninas? Tem alguém me ouvindo? Sim, professor. O que é calibração? Ou vocês não sabem o que é calibração? Nunca É ouviram falar? ajustar o aparelho, tipo, ajustar algum aparelho para que ele faça as medições corretas. Exatamente. Em outras palavras, é você dar um valor, né, conhecido e esperar que aquele aparelho, né, aquele equipamento, dê aquele valor. Um exemplo, uma balança. Então, se eu tenho 1 quilo de chumbo, boto na balança e aquela balança me dá 900 gramas, ela está descalibrada. Então, eu preciso o quê? Calibrar ela, tá? E isso serve para aparelhos de medir pH, balança, fita métrica, kit para medir glicemia, kit para medir metais em amostra de água e tantos outros aparelhos que existem, tá? Oi, Renata, quer falar alguma coisa? Acho que todas as balanças que eu peso estão tudo descalibradas, professor. Só para descontrair. Tá descalibrada para mais, né? Engraçadinha. Mas, mulher, é para rir, gente, só para rir um pouquinho. Então, vamos lá. Ai, professora, Hã? tem que rir mesmo, porque o negócio tá para chorar. Tem que rir mesmo, porque tá Então, para chorar. um detalhe que pouca gente se atenta é a questão de aparelhos de glicemia, tá? É bem comum, né, na área de saúde. Lógico que hoje tem vários tipos de kit, né, para você coletar. Oi. Oi, Janicleide, fale. É bem perigoso esse negócio do aparelhinho de glicemia, porque
sabe? Vocês deviam ter dito que a minha tela não estava mostrando, tá? Então, aqui foi o exemplo que eu mostrei. Professora, E a gente aí mostrou um valor bem alto e a paciente não era diabética. É um problema, viu? Uhum. olha só, Jane, ontem eu estava no estágio e o paciente ele tem aquele novo monitor, né, que coloca no braço. O dele dava 130. E o nosso do hospital, ele estava com a glicemia 270. Aquele aparelho não estava tão fidedigno, não. E olha que a gente aferia cada hora. Uhum. E Pois uma diferença muito acontece. grande, Aí a né? gente... Da glicemia de Com 100 para 200 e certeza. pouco, quase o dobro. Pois é. Perigo. E a acompanhante, né, ela acreditava fielmente, porque é um aparelho novo, né? Aham. Pois é. E a gente sempre ensina, ó, não, seu fulano, ele tá tentando, né, mostrar, até porque o aparelho lá é calibrado, quando troca, né, modifica a fita e tudo, faz a calibração. Pronto. Então, Também assim, pode ser, sabe o que é outro problema? Oi, Jane. É a validade das fitinhas, né? Aquelas fitinhas têm a validade. E Sim, é era isso. perigoso, às Exatamente. vezes você faz com aquilo ali, não viu que a fitinha tá vencida e aí dá uma numeração fora do contexto do cliente, Da né? saúde, isso. É bem perigoso. Então, Mas e vamos lá. uma dessa questão do kit de glicemia, eu estava dizendo, tem vários modelos, né, de se coletar. Um deles é aquelas fitinhas, né, que você pode até estar usando em casa para estar tendo controle. E aí, o que é que acontece? Cada caixinha daquela, ela tem uma fita teste, tá? Que significa que você deve utilizar no aparelho toda vez que for utilizar a fita referente àquele aparelho. Vamos supor, eu vou usar 50 fitas agora. Não é que a cada uma você vai usar a fita teste, não. Já que eu vou usar todas de uma vez, né, sem usar uma outra fita, só daquele lote, então eu vou uso a fita teste e agora eu vou coletar as 50 fitinhas, né, que eu calibrei o aparelho ali para aquele lote, para aquela caixinha. Se eu for usar agora uma outra caixinha, tem gente que faz o quê? Abre outra caixinha, já bota direto a fita, sem usar a fita teste. Não, você precisa calibrar novamente o aparelho, certo? Então, toda vez que for usar uma caixinha nova, você precisa utilizar a fita teste. E aí, como o Cleide falou, verificar a validade, né? Tudo isso vai poder estar influenciando no resultado, sim. Se fosse assim, não tinha, né, validade. Então, a calibração é a verificação de uma medida de um aparelho usando como padrão uma amostra com valor conhecido, como eu dei o exemplo da questão da balança, né? Então, calibre os instrumentos de medida para eliminar fatores de confusão. Certo, gente? É extremamente importante que os aparelhos eles estejam sempre, né, verificados, calibrados, porque isso pode estar influenciando na saúde de um paciente, né, quando ele está descalibrado. Um exemplo, um tensiômetro ali que está usando medições, está mostrando medições para menos. Um exemplo, eu estou lá com a pressão em 15 e o tensiômetro está com 3 pontos para baixo. Aí ele tá me mostrando, né? Eu tava com 150, ele tá me mostrando 120. Então, teoricamente, tá normal. Só que eu tô passando mal, né? Já tô sentindo algumas coisas e minha pressão tava em 150. Então, já o tratamento, né? Medicações e tal, já não vão ser direcionadas para uma pressão alta. Por quê? Porque o tensiômetro estava descalibrado e me deu um valor errado. Certo? Ou então o contrário. No caso de uma pessoa que tem hipertensão,
né? E aí também medindo ele para baixo, você diz: ah, ó, eu me curei, estou medindo todo dia e está dando normal, vou tirar a medicação. E aí tirei a medicação, continua lá normal. Não, né, gente? Então tem que ter muita atenção e muito cuidado. Por isso que é importante também fazer exames de rotina, né, no hospital, numa clínica, para poder estar observando esses detalhes que às vezes em casa a gente acha que está tudo ok quando não está. Então, calibre para ter certeza da exatidão e precisão. Se a gente estivesse considerando essa certeza como um alvo, né, a gente teria que ele tivesse que ser exato e preciso, né, e não todo aí dando resultados diferentes. E aí a gente tem uma outra situação que é a variabilidade intra-observador. É a imprecisão ou inexatidão introduzida por erro humano. Pense em soluções. Existem, gente, estudos, existem situações aonde a gente precisa que apenas uma pessoa colete os dados. Por quê? Porque às vezes, se mais de uma pessoa coletar os dados, essa variação que vem por quem está coletando, ou seja, pelo observador, né, pelo pesquisador ali que está coletando aquele dado, pode influenciar no resultado. E aí, para padronizar, né, apenas uma pessoa vai coletar, ou então se cria protocolos, tá? Seguindo aqui, depois eu vou dar um outro exemplo disso, tá? Então, neste exemplo aqui, um concurso de beleza. Eu pego 5 homens aleatórios pelo mundo para escolher qual dessas mulheres é a mais bonita. A da esquerda, a do centro ou a da direita. Dependendo da cultura daquele homem, ele vai dizer que é uma das 3 ou nenhuma das 3. Certo? E aí, trazendo isso, a gente tem o quê? Concursos de beleza, Miss Brasil, Miss Universo, né? Então, cada pessoa tem um gosto. Né? Às vezes, garanto que vocês já viram uma mulher dessas de Miss Universo, Miss Brasil, e disse: eu conheço pessoa muito mais bonita do que ela. Ou então, dentre as concorrentes, aquela fulana era muito mais bonita do que cicrana. Tá? Por quê? Porque isso varia de pessoa, de gosto, de cultura, né? De vários fatores vão estar influenciando. No caso desses concursos de beleza, Miss Brasil, Miss Universo, né? Por aí vai, o que é que acontece? Eles criam um padrão, né? Então, todos eles vão ter uma ficha de coleta de dados, que no caso são as informações referentes àquelas mulheres que estão participando, e à medida que vai tendo as etapas, né, eles vão avaliando e dando uma nota. E aí a maior nota dentre aquelas, né, é considerada a mulher mais bonita do Brasil, do mundo, e assim por diante, né? O homem também mais bonito do mundo, do Brasil. Então vejam que pode sim existir essas variações, né? E por isso que é necessário criar um padrão, um protocolo para muitas situações. Não estou dizendo que para beleza existe padrão, tá, gente? Até porque é coisa individual, né? Tem que ser magrinha, não sei o quê. Não. Cada pessoa tem que ser feliz com o seu corpo e do jeito que se sente bem. Então, a variabilidade interobservador é o erro originado pelo fato de vários, né, observadores coletarem os dados. E aí, como que a gente pode estar contornando isso? Como eu falei, com protocolos. Vamos supor que eu vou estar coletando os meus dados, e eu sou uma pessoa, né, vamos supor, que vou lá, chego, vou coletar, usar aquele exemplo que a gente falou agora há pouco, do sangue, né, das aves ali, que eu vou estar analisando parasita. E aí eu sou uma pessoa que é bem rápida, em 1 hora eu termino lá a minha amostra. Em compensação, tem uma outra pessoa que ela é bem cautelosa, bem lenta, e aí ela demora 4 horas analisando uma amostra. Eita, olha a diferença, né? Provavelmente aquela que analisou por 4 horas vai estar conseguindo achar mais coisa. Então, para não existir diferenças, né, entre essa questão de quem está coletando, a gente pode criar padrões.
Então todo mundo vai ter, vamos supor, que coletar durante 2 horas, analisar uma amostra por 2 horas. Aquele que coleta mais lento ou mais rápido vai ter que ficar um pouco mais lento, né? Detalhar mais ali a amostra, e aquele que demora mais vai ter que ser um pouquinho mais rápido. E aí você cria lá os padrões. Isso acontece muito, por exemplo, em hospitais, onde se criam, né, os padrões de qualidade. Então, todo mundo naquele setor X, ele vai ter que seguir aqueles protocolos. Por exemplo, os protocolos da questão de infecção hospitalar, da comissão de pele. Então, são protocolos criados, existem os padrões nacionais, né? Os que são as coisas que são direcionadas pelas secretarias de saúde. E existe o a mais que cada hospital pode estar implementando ali, por isso que é importante treinamento também, para que todo mundo siga, né? E, consequentemente, não traga prejuízos à saúde, né? Daquelas pessoas que estão ali no hospital. Então, diferenças nas leituras entre aparelhos também caem na mesma categoria. E aí vem aquela questão da variável de objetos que a gente já falou. É importante observar a questão de utilização do mesmo tipo e modelo, né, marca e modelo do aparelho que está usando, para que aquele aparelho não seja a influência de interferência ali no seu resultado. E, lógico, sempre, né, calibrar para que verifique se está tudo ok. Existem estudos, inclusive, que é passado por 2 aparelhos, né, e eles têm que dar o mesmo resultado. Se der resultado diferente, precisa ser refeito para ou recalibrar o aparelho, né, para realmente ter certeza de que o resultado é X e não Y. E aí, né, decidir como medir. Isso é de acordo com cada trabalho, tá? Então, qual a precisão que eu necessito? Ou seja, na sua pesquisa, você vai trabalhar com o quê? Com quilo, com grama, com metro, com quilômetro, com centímetro. Então, tantas outras unidades de medidas que existem. E aí, só para vocês associarem um pouco isso, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa com um recém-nascido prematuro, tá? Prematuro extremo ali, tá? Com 500 gramas de peso. Eu vou fazer o estudo com essa criança, né? Levando em consideração o peso dela. Eu vou usar a unidade quilos ou gramas? O que é que vocês acham? Grama. Grama. Eu estou considerando um serzinho ali, né, bem pequenininho, um bebezinho, que qualquer graminha mais ou menos faz uma diferença extrema entre viver e morrer, né, para aquela criança. É gramas. Para aquele bebezinho. Agora eu estou fazendo um estudo com adultos. Eu vou usar quilos ou gramas? A gente vai ser quilos, né, professora? Quilos, né? Quilos. Um quilo, meio quilo, varia normalmente durante o dia, né? Então, por exemplo, se você acordou, né? Foi ali no banheiro, se pesou, deu X. Agora você já tomou café, foi trabalhar, não sei o quê, almoçou, aí depois do almoço você se pesa, vai dar mesmo peso do que você quando acordou? Infelizmente. Não. Não, né? Então, mas isso influenciou na sua saúde? Não. Ali é a Não. variação normal, né? Então, eu preciso identificar no meu estudo, como eu disse, isso é individual. Cada pesquisa vai poder utilizar uma medida ou outra, certo? Uma unidade de medida. Então, na sua pesquisa, você vai utilizar gramas ou vai usar quilos? Vai usar Celsius ou vai usar Fahrenheit? Né? O Kelvin? Bom, depende. Depende do local que você vive, né?
Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa quilômetros, nos Estados Unidos usa milhas. Então, tudo isso vai, né, poder sofrer influência e é necessário se avaliar, né, por cada estudo. Então, para finalizar, gente, a aula de hoje e, consequentemente, todas as atividades referentes ao TED, a última pergunta é: como eu quero registrar os meus dados? Um exemplo, quem faz trabalho bibliográfico, muitas vezes pode estar utilizando o próprio caderno, né, para estar fazendo as anotações daqueles artigos, ou o computador. Quem vai fazer pesquisa de campo vai utilizar alguma ficha específica para fazer esse registro, vai fazer uma entrevista onde você vai filmar ou gravar só o áudio, vai aplicar um questionário e aí você vai estar colocando, né, isso na ficha lá, registrando no caderno, numa folha, seja lá onde for. Então, como que vocês querem registrar esses dados que vocês vão coletar para depois tabular, analisar, né, e escrever essa discussão lá na frente, certo? Preciso que vocês definam isso também, porque isso também é parte da metodologia de vocês. Então, gente, o Simon se despede de vocês, lembrando que semana que vem... Que coisa linda! Semana que vem não haverá aula ao vivo, tá? Eu vou passar pelo procedimento cirúrgico na quarta e aí estarei de atestado. Então, as próximas 2 aulas eu não estarei presente, mas eu enviarei para vocês a aula da semana que vem, tá bom? Tá certo. A semana que vem vai ser sobre citação e referência, ela vai ser gravada, e aí vocês vão poder estar assistindo com calma, revendo se for necessário. Essa aula vai ficar disponível para vocês também, consequentemente, né, vocês colocando em prática aí no trabalho, tá certo? Alguma dúvida? Tá ok, professora. Gente, a professora fez aniversário essa semana, não foi, professora? Parabéns. Obrigada. Foi domingo, dia 12 de setembro. Ficando veinha. Eu lembrei Parabéns. da melhor... Oi? professora? Diga, Eu Renata. lembrei da melhor forma. Foi cobrando TCC, rapaz, coisa feia. Ai, Jesus. Pois tá bom, professora, bom procedimento, Deus abençoe e esperamos a aula, viu? Tá certo. Vocês se Tchau. cuidem também. Bom final de semana, usem máscara, Tamo na não luta. aglomerem, tá? E se Deus quiser, a gente se encontra nas próximas aulas. Tchau, Tchau. tchau. Bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau.